Tamento fala sobre episódio de Baby Consuelo e Ivete Sangalo em pleno carnaval. Quando a Baby estava lá, até trocando carinhos com a Ivete Sangalo, ela aproveitou e falou o seguinte: olha, gente, nós estamos entrando no apocalipse, então vocês estejam se preparando aí, porque dentro de entre 5 e 10 anos, o arrebatamento vai acontecer. A primeira coisa que eu queria dizer é isso: eu não quero julgar de forma alguma a pessoa da Baby, porque ela é de fato uma irmã, é uma pessoa crente, e ela realmente prega o evangelho em lugares que eu e você não podemos ir. Agora, uma outra ponderação que eu quero fazer: será que esse lugar, o carnaval, é um lugar para um cristão estar? Ela trouxe ali um comentário a respeito do Apocalipse que eu diria que 99,9% das pessoas não entenderam. Até que ponto aquela mensagem de avisar o pessoal do Apocalipse foi entendida? Ela falou de se preparar, que o arrebatamento estaria chegando entre 5 e 10 anos. Para mim, ali é onde ela de fato errou, porque a Bíblia não nos permite marcar data e nem fazer afirmações desse tipo. Como assim? Jesus vai voltar em 5, 10 anos? Quem falou isso? Nós não somos autorizados a falar a respeito disso em lugar algum, e muito menos num lugar onde as pessoas não vão compreender. Então ficou um clima, porque no momento em que ela começou a falar, a Ivete Sangalo, ela começou a contraditar, dizendo que de forma alguma que nós íamos macetar o Apocalipse, que nós não vamos deixar. Quer dizer, a Ivete Sangalo estava literalmente transtornada. O meu questionamento é: será que ela deveria estar lá, naquele lugar? Será que depois dela ter cantado as músicas para o povo dançar o carnaval, ela teria de fato autoridade espiritual para mexer com temas como esses? A pessoa está indo lá, está acontecendo todo tipo de coisa, bebida, droga, todo tipo de coisa contrária à vontade de Deus. A pessoa vai lá, canta naquele lugar e depois fala de Deus, fala do Apocalipse. Então isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu estava refletindo muito, eu passei o dia todo refletindo a respeito disso. Na Bíblia, gente, Deus usou pessoas para pregar de maneira louca. Vocês, por exemplo, sabiam que Isaías ficou pregando nu durante 3 anos, andando nu em Israel para profetizar o juízo que viria? Eu fico realmente em dúvida e até com temor de afirmar, que ela cometeu um erro de estar lá, porque Deus usa de pessoas diferentes em lugares diferentes. Agora, que a Ivete Sangalo, ela teve uma reação que eu, olhando para os olhos dela, eu percebi ali algo espiritual muito forte. Ou seja, a Baby, ela cutucou. Isso é o que me faz pensar se realmente Deus não poderia estar usando a Baby para entrar dentro do covil do diabo, para preparar uma palavra e falar sobre um evento que vai acontecer. E eu creio que é possível que seja em breve. O que eu penso ali, gente, é que Deus pode estar usando. E ela falou com coragem, intrepidez, e aquele povo que está lá muito provavelmente nunca ouviu falar sobre arrebatamento. Apocalipse é um nome que é muito comum, mas você falar de arrebatamento, quem sabe as pessoas que estão lá não vão depois sair de lá para pesquisar o que seja o arrebatamento e por conta disso se convertam e saiam daquela vida e se convertam efetivamente, sejam libertos para servir a Cristo. Agora, o que eu percebi é que aquela zombaria e que aquela afronta foi uma resposta que o mundo espiritual deu à ousadia da Baby falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Quando a Ivete começou a falar, a Baby aumentou a voz para que ela não perdesse, a oportunidade. Ela falou: quem tem ouvidos ouça, vocês se preparem, porque o arrebatamento... Eu acho que o que ela errou aí foi essa coisa dela falar que o arrebatamento está entre 5 e 10 anos, porque ninguém está autorizado para isso. Porém, isso não retira o fato de que ela teve uma intrepidez e aproveitou uma oportunidade para falar para um público que ninguém ali está acostumado a ouvir falar a respeito da coisa de Jesus. E quando você olha para o rosto da Ivete, ela ficou transtornada. Não, nós não vamos deixar. Como assim não vamos deixar? Como se alguém pudesse impedir, o Apocalipse de acontecer.
Será que foi sábio por parte da Baby chegar lá e falar sobre essas coisas? Por outro lado, houve uma batalha espiritual tremenda. E só a repercussão que está acontecendo hoje, gente. Todas as mídias sociais falando disso. Não é só o evento que aconteceu ali. Você já pensou que por causa desse negócio, milhões e milhões de pessoas vão estar ouvindo falar sobre o arrebatamento? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo os reacts, né? Pegam o que aconteceu e botam nos seus Instagrams e comentam. Vocês já pensaram que Deus pode estar usando dessa situação para levar a mensagem do arrebatamento para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, principalmente nas nações que falam português? Eu estava ali mesmo, num primeiro momento, com uma atitude crítica. Poxa vida, que ela tinha que ir lá no carnaval? Que ela tinha que ir lá para se misturar com pessoas que não querem ouvir aquela mensagem? E por outro lado, eu falei, meu Deus, essa repercussão inteira que está acontecendo. Então a Bíblia mostra que Deus usou profetas que eram diferentes. João Batista foi diferente. A verdade é que Deus, quando Ele quer levantar alguém para trazer a sua mensagem profética, Ele traz. E o que me deixou assim mais impactado é que, primeiro, ficou claro ali que ela incomodou. E se ela incomodou, é porque o reino das trevas se incomodou. E em segundo lugar, ela falou sobre um nome, uma palavra, arrebatamento, que é uma palavra que é completamente desconhecida da grande maioria das pessoas do Brasil. Eu espero que tenha chegado a pessoas desviadas. Essa palavra que Jesus está voltando em breve é uma palavra que pode ser realmente um chamamento da parte de Deus para as pessoas desviadas. E também para os não crentes, porque, gente, é um palanque, embora aparentemente, né, a Ivete tenha humilhado ela, assumido a autoridade, o que nós sabemos é que a palavra de Deus não volta atrás vazia. Essa mensagem foi pregada para milhões de pessoas, porque aquelas pessoas que estavam lá, elas ouviram e terão oportunidade. Ali é o ninho das cobras. Ali todo tipo de vazão da carne, como diz a própria festa, né? Carnaval, festa da carne. Estava acontecendo ali. Mas a internet não fala de outra coisa hoje, gente. Já perceberam isso? Que tá todo mundo fazendo react. Diria ali que ela não deveria ter feito é marcar uma data, que Jesus ia voltar de 5 a 10 anos. Por outro lado, é que alguém falou aqui, ó, ela não deu uma data, ela deu um período de tempo para gerar nas pessoas aquela sensação de urgência, né? Como nos tempos de Noé. Sim, a Bíblia diz que nos tempos de Noé as pessoas casavam, se davam um casamento e não ouviram a mensagem de Noé falando sobre o dilúvio. E veio o dilúvio e as pessoas então morreram porque não deram ouvidos. Só que eu creio que nós estamos vivendo num período, presta atenção que eu estou falando, do grande avivamento. E Deus vai fazer coisas diferentes. Deus vai usar pessoas diferentes para pregar e entrar em lugares que os crentes tradicionais não entram. Na minha humilde opinião, houve uma batalha espiritual tremenda, mas o reino de Deus saiu vencendo, porque a palavra foi pregada. Era como se Deus estivesse mandando ali um agente